Você deve saber que a ciência já comprovou, né? A fé pode sim ajudar as pessoas a lidar melhor com tempos difíceis. Só que nessa pandemia, fiéis de todas as religiões foram proibidos de frequentar templos e igrejas. Agora, a flexibilização acontece em muitas cidades do país. Nesses lugares, o comércio, academias e bares, por exemplo, já estão autorizados a funcionar. Mas em alguns desses municípios, os espaços religiosos ainda são proibidos de abrir. Monique sofreu muito com o mal silencioso, a depressão. Com o fim de um casamento, foi onde eu percebi que tinha algo errado comigo. Comecei a sentir dores constantes no meu corpo e mesmo indo buscar a ajuda da medicina, nada era encontrado. Ela conta que foram 12 tentativas de tirar a própria vida. Então, o desejo de morte, ele foi começando a brotar de uma maneira sutil, sem eu perceber. Por que viver? Até que ela se emocionou com as palavras de um pastor sobre a fé e tudo começou a mudar. Falei assim, eu quero ver. Eu quero ver o que acontece, eu quero realmente provar disso que ele está falando. E aquele chamado dele, realmente passando aquelas palavras de fé, de esperança, de convicção, foi através dessas palavras que fez eu ir atrás da ajuda. Monique engrossa uma corrente cada vez mais forte de pessoas que não conseguem viver sem ela, a fé. Tem até um ditado que o pessoal fala que a fé move montanhas. E então a fé é tudo. Se a gente não acredita em Deus, ou acredita em alguma coisa, a nossa vida não tem sentido. A fé para mim é tudo, tudo. A fé está em todas as religiões. Fé para mim é a dedicação, é o ato de respeito, de amor, de comprometimento. A fé significa que é a prática da caridade, que seria o amor em movimento, faz com que a nossa fé, o entender que nós temos algo diferente dos aspectos materiais, que movimenta a nossa vida. Fé significa acreditar num ser supremo, o Criador do universo, saber que tem uma autoridade acima da nossa cabeça, saber que a gente apenas planeja, mas a última palavra é dele. Em tempos difíceis, para muitos, ela é o alicerce. É a fé que nos alimenta, é a esperança que nos fortalece, né? É esse contato com a espiritualidade que me faz diferente. A fé é o valor mais alto na vida dos seres humanos. Nós precisamos da fé em nossa vida para ter esperança. Pois, imagina, quando você sente que Deus te cuida, que Deus te guarde, que Deus te salve de toda do mal. A fé é um instrumento de trazer esperança para as pessoas. Muita gente perde a esperança nesse momento. E através da fé as pessoas são fortalecidas. A fé já é reconhecida pela ciência pelos seus efeitos positivos nas curas e pelo enfrentamento de momentos difíceis. Segundo pesquisa de uma universidade americana, pacientes com fé apresentam 40% menos chances de desenvolver depressão. Quem costuma atender nos consultórios vê essa realidade com frequência. Que antes era uma coisa meio mística, hoje em dia já está sendo muito comprovado pela ciência mesmo a importância da fé, que a oração tem um local no cérebro onde ela age, né? E o que isso traz? Que isso traz produções de hormônios que vão fazer as pessoas ficarem realmente mais felizes, e aí você fica mais resiliente para lidar com as coisas. Reinaldo adoeceu depois do divórcio. Isso foi um gatilho para um processo de depressão. Então eu vejo que a depressão começa por um ponto de tristeza. E aí essa depressão foi tomando conta de mim. Nenhum tratamento era suficiente. A ajuda de profissionais não funcionava. Passei a usar
antidepressivo, tinha episódios de ansiedade combinados com ansiolíticos e uma linha de apoio de psicoterapia. Mas o quadro da doença persistiu, até ele se encontrar com a fé. Foi aí que eu me voltei para a espiritualidade. Eu conversei com um pastor, o pastor me atendeu, conheceu minha história, e a primeira coisa que ele colocou em mim foi que a mudança estava em mim. A fé, ela realmente muda qualquer situação. Segundo dados recentes do IBGE, o Brasil é um país de fé. 92% da população declaram ter alguma religião. Mas a pandemia do coronavírus impôs muitos desafios e limitações aos fiéis. Com isolamento social, igrejas e templos religiosos em todo o país tiveram que ficar fechados. Tem que sempre manter afastado também. Eu não estava me sentindo, para falar a verdade, não estava sentindo bem, né? Incerteza e medo provocaram um aumento de casos de ansiedade e depressão e até de suicídios. Cuidar da saúde mental é fundamental, é imprescindível. É ter um refúgio religioso. E isso faz toda a diferença. As celebrações religiosas passaram a ser apenas pela televisão ou online. Só que no Brasil, 1/4 da população não tem acesso à internet. A igreja ela serve para acolher aquele que está necessitado, para abençoar. Então, não poder orar por uma pessoa que está enferma, não poder ajudar, não poder ouvir uma pessoa que está necessitada no momento, para nós foi muito difícil. Um decreto do governo federal, assinado em março, classificou as atividades religiosas de qualquer natureza como essenciais. Mesmo assim, em muitas cidades do país, as igrejas permaneceram fechadas. Governadores e prefeitos ignoraram o decreto. Para muitos prefeitos, a pandemia foi o trem da alegria, porque aproveitaram as verbas de comprar sem licitação, superfaturaram os equipamentos para poder tirar proveito financeiro. Mas isso está sendo investigado aí, por aí afora. Então isso é desumano, para não dizer criminoso. Eduardo Bravo é presidente da União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos, que representa mais de 50 mil pastores no país. Ele sempre defendeu que as igrejas ficassem com as portas abertas, seguindo as normas de segurança. Porque a pandemia não veio só trazer problemas financeiros para a sociedade e de saúde física. Veio trazer problema de saúde espiritual, emocional. E a igreja é como se fosse um hospital espiritual. A igreja é um SOS espiritual. Então a pessoa não pode chegar no hospital, o hospital não pode estar fechado. E a pessoa não pode chegar na igreja, a igreja não pode estar fechada. Líderes religiosos estão unidos no propósito de fazer uma abertura responsável dos espaços. Por que abriram as academias? Porque viram que a pessoa precisa se mexer. Espiritualmente é a mesma coisa. Uma pessoa precisa ir num lugar onde que ele tem a possibilidade de deixar sua alma ansiar por uma coisa mais elevada. As igrejas e todos os locais de busca espiritual precisam de estar abertos como atividades essenciais. As igrejas sempre foram favoráveis ao funcionamento de acordo com as novas regras de higiene. A missa é celebrada de uma forma rápida e aí é pedido para que as pessoas não fiquem dentro da igreja logo depois, que elas logo possam sair e não fazer nenhum tipo de aglomeração. Para esta infectologista, é possível retomar as celebrações desde que haja segurança. As regras são basicamente manter o distanciamento social, então muitas igrejas, muitos locais onde fazem cultos estão demarcando o espaço para que seja visível para a pessoa que vai entrar na igreja entender onde ela pode sentar, onde ela não pode sentar. 2,
O uso da máscara é imperioso e o tempo todo que ela estiver dentro de uma missa, de um culto, de um evento. Os espaços religiosos que estão abertos cumprem todas essas regras. Só é permitido entrar com máscara. É feita a medição da temperatura e o álcool gel está disponível logo na porta. Os fiéis têm que estar comprometidos com a proteção de todos. Evitar o contato com as pessoas, de dar as mãos, de abraçar as pessoas, ou mesmo de compartilhar, sei lá, o celular, ou compartilhar alguma coisa, algum livrinho para as pessoas poderem ler junto. Em São Paulo, a Igreja Ortodoxa marcou os assentos, só uma pessoa por banco. Eu me senti bem, porque vi que, primeiro, o desejo das pessoas de estarem na igreja continue até mais forte. Tem sido assim em vários países do mundo. Turquia, México, Estados Unidos, Suécia, Arábia Saudita. Mas aqui no Brasil, a realidade é outra. As prefeituras de cerca de 300 municípios ainda não permitem que os fiéis possam frequentar espaços religiosos. Eles têm que se manter fechados. Com isso, alguns prefeitos ignoram os novos protocolos e proíbem o exercício da fé. Em Porto Alegre, capital gaúcha com quase 1,5 milhão de habitantes, o prefeito Nelson Marquesan Júnior liberou os jogos de futebol, supostamente por pressão de um grupo de comunicação, mas não permite que as pessoas frequentem cerimônias religiosas. Se tivesse uma igreja aberta, com certeza eu ia entrar. É essa hora que a gente mais precisa, né? Num levantamento realizado pela Record no Rio Grande do Sul, mais de 87% dos moradores de Porto Alegre acham injusta a volta do futebol, enquanto as igrejas e o comércio continuam fechados. Em Santa Catarina, o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt, permitiu a abertura, mas apenas em dias determinados. Em mais 37 municípios do estado, a proibição está mantida. Outras cidades grandes fizeram o mesmo. Em Minas Gerais, o prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas, mantém a proibição. No estado, são 102 municípios que não podem abrir as igrejas. Poderia ter liberado tudo, né? Eu sinto falta dos cultos. É da palavra que o Senhor revela para nós, né? No estado de São Paulo, são 104 prefeitos que também não autorizaram o funcionamento de espaços de fé, como em Franca. A igreja eu acho que não deve fechar não, né? A gente está indo para buscar Deus, né? Eu acho que não deveria fechar não. No estado da Bahia, são 48 cidades com a proibição. No Ceará, Juazeiro do Norte, comandada pelo prefeito Arnon Bezerra, é mais um município que mantém igrejas de portas fechadas. Infelizmente, a gente se sente de coração partido, né? Por conta de não termos a frequência de praticarmos a nossa crença, né? A nossa religião. Para este cientista político, os prefeitos que mantêm a proibição e querem ser reeleitos devem enfrentar muitas dificuldades. Certamente, nessas eleições de 2020, o recado vai ser dado nas urnas. Prefeitos que se colocam contra, né, a reabertura desses templos e que, eventualmente, se colocaram a favor da reabertura de outros espaços análogos, quer dizer, semelhantes, certamente vão ser punidos por essas comunidades de fiéis nas urnas. Entre os brasileiros, um levantamento feito pelo Instituto Real Time Big Data essa semana, com pessoas de todo o país, revelou que 61% não concordam com o fechamento de espaços religiosos, 36% apoiam a proibição e 3% não sabem ou não opinaram. Devido a essa pandemia, as pessoas estarem dentro de casa ficaram muito fragilizadas, entendeu? Não poderia estar fechado. A pesquisa também perguntou qual o lugar que apresenta o maior risco de contaminação do coronavírus. Mais da metade, 54% dos entrevistados, responderam que são os bares. 19% as academias, comércio e igrejas foram citados por 11% das pessoas. As congregações
congregações deveria estar aberto, né? Porque a gente orando, eu acredito que Deus ele pode fazer o impossível. Sobre o grau de importância da fé para o brasileiro, 41% afirmaram ser muito importante, 31% que é importante, ou seja, ao todo, 72% dos entrevistados admitem ter ligação com a fé. É necessário sim, para a alma da gente, para melhorar a vida da gente, a depressão, essas coisas todas melhora. Né? Ela acalma a gente. A gente tem que ir nas sinagogas, não está conseguindo. Tem muita coisa aberta sem necessidade, né? E Deus é em primeiro lugar. Para Monique, que você conheceu no início dessa reportagem, foi a prática da fé que salvou a vida dela. A minha fé realmente foi a que me deu, que me trouxe à luz. Através da fé eu consegui enxergar um Deus grandioso que poderia me trazer a cura, que poderia me tirar de tudo aquilo. E foi dessa maneira que eu comecei a caminhar